Olá, aqui é a Ana Maria da Excel, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 2 conselhos que eu daria para alguém que deseja muito empreender, mas que nunca consegue tirar tempo para começar. Isso é mais comum do que parece, né? Quantos de nós às vezes queremos começar alguma coisa, é a academia, ou a gente quer começar a mudar alguma prática na nossa vida e a gente sente que parece que o tempo escorre nos nossos dedos. A gente não consegue dar aquele primeiro passo, né? E principalmente quando o assunto é empreender, tem muitos detalhes, muitas decisões, muitas pesquisas e a gente tende a procrastinar. Então, algumas vezes a gente precisa de um empurrãozinho para começar. Sabe aquele carro que morreu e precisa daquele empurrão para pegar, né? Não sei se você já viu isso antes. Só que nem sempre o mesmo estímulo funciona para todo mundo. Eu já percebi que para algumas pessoas o roteiro era exatamente aquilo que faltava. As pessoas sentiam como se tivesse uma rota, né, um caminho para seguir. Então seria o meu primeiro conselho: tenta fazer um roteiro, um plano de trabalho, né? A gente tende a ficar perdido e parece que a gente fica rodando em círculos. Um exemplo bem simples seria quando você tem que fazer uma faxina na casa. Tem uma sequência correta para fazer essa faxina, né? A gente nunca começa pelo piso, porque depois, quando você vai tirar a poeira dos móveis, aquela poeira vai cair no piso e vai sujar o piso que você já limpou. Então é como se tem uma lógica, né? E você já, quando você já vai se acostumando a fazer aquilo, às vezes você aprende com alguém, às vezes você vai descobrindo pela experiência que não dá certo fazer naquela sequência. E com o passar do tempo, aquilo vira parte da sua rotina, você não precisa nem mais anotar, você já sabe a sequência. Mas uma das primeiras vezes que você vai fazer, principalmente quando são tarefas muito novas para você, às vezes ter esse roteiro, essa listinha ajuda muito. Porque aí você tira aquilo da sua cabeça e segue, só planeja e depois só segue o plano. Isso funciona muito também na área da docência, né? Por exemplo, quando as pessoas vão para a escola, as crianças, ou, por exemplo, você vai para a faculdade, alguém já sentou lá, já planejou toda uma sequência de aprendizado, por exemplo, para você aprender matemática, ou para você aprender ciências. Você não começou numa matéria muito avançada, porque alguém já sentou e pensou, não, qual é a melhor sequência? Quando você chegar na aula, alguém já mastigou tudo para você, fez um plano, né, para os seus estudos, para que você aprenda da forma mais agradável, mais simples, que você possa entender melhor. Isso acontece com idiomas também. Então, principalmente na área do aprendizado, é importante que a pessoa saiba a sequência certa para te ensinar. Senão você até frustra. Não sei se você já teve essa experiência, né? Fala comigo se você já teve, de tentar aprender uma coisa da forma errada e de repente se frustrar, porque fala, nossa, é muito difícil. Porque quando a gente vai aprender alguma coisa, o ideal é justamente quem nos ensinar de forma simples, para que a gente vá tendo progresso e se animando, né? Da mesma forma, são as coisas que a gente tem que fazer algumas tarefas grandes, dividir ela em tarefas menores, para a gente ter pequenas vitórias, né? O Henry Ford, ele foi o pai, né, da linha de montagem, e ele fez isso, né? Na época, ele organizou, né, isso, a linha de montagem lá nas fábricas de automóveis dos Estados Unidos, de forma que o processo ficou bem mais rápido. Por quê? Porque ele foi dividido em pequenas tarefas, né? Então, uma sugestão é que você tente criar a sua pequena linha de montagem, né? Você já cria, assim, um método, uma rotinazinha de trabalho até você se acostumar e até você conseguir vencer a barreira inicial. A primeira dica, se você travou, é parar, pensa um pouquinho, lista tudo que você tem para fazer, né? E com o passar do tempo, você vai olhando a lista. E se algumas coisas estão travadas ali, prioriza aquelas mais difíceis, porque às vezes quando você tira as mais difíceis, anda melhor. Agora, o meu segundo conselho, né, principalmente na área do empreendedorismo, é o seguinte, né, que tente investir tempo, se você quer ser um empreendedor, um empresário, tenta investir tempo aprendendo o que é empreender. Né? A gente às vezes tende a achar assim que montar um negócio é muito simples, porque existem algumas pessoas que têm um dom natural e se dão muito bem, né? Tem essa visão dinâmica, mas um negócio, ele abrange muitas coisas, né? Assim, muitos detalhes, muitas áreas, e o empreendedor, ele sofre muito nisso, porque ele não tem como contratar uma equipe, às vezes ele não pode contratar um especialista para cada área do negócio, e ele tem que se virar com tudo, mesmo que não seja a especialidade dele.
né? Então, por exemplo, vamos dizer que você vai montar um negócio de alimentação, às vezes você vai ter que ter hora que você vai ter que ir para a cozinha, porque o cozinheiro vai faltar. E você não é cozinheiro. Às vezes você não, sua ideia não era ficar na cozinha, você queria só gerir o negócio. Às vezes vai ter ocasiões que o seu vendedor faltar, você vai ter que vender. E mesmo quando você no início pensou, não, mas eu não quero vender, eu quero só gerir. Então, às vezes, num negócio, o dono, ele vai precisar meio que saber transitar em todas as posições. Ele vai precisar saber para gerenciar também, né? Até para saber se a pessoa está fazendo certo, para ensinar os funcionários como ele quer. Então, não se engane que negócio é uma coisa para gente grande, né? Se você tem esses sonhos, se você tem vontade, né? Porque também o empreendedorismo possibilita mais qualidade de vida. Então, investe nisso, tenta aprender a empreender, né? E muita gente, às vezes, se aventura num negócio sem saber onde está entrando e se frustra porque não calculou bem, não pensou bem. Até no processo do planejamento, você começa a avaliar, a pensar se é aquilo mesmo que você quer, se aquele formato de negócio está dentro do que você tem expectativa, porque às vezes aquilo não vai te trazer prazer. Então, isso tudo, na parte do planejamento, ajuda você a ponderar e pensar melhor. Uma coisa que ajuda muito é um modelo de negócio, né? Assim, uma estrutura, um mapa do seu negócio, né? Que você tenta visualizar, tenta dividir o seu negócio em áreas, né? E vai tentando definir cada uma delas, como vai funcionar, quem é o seu cliente, o que você vai oferecer, como que você vai fazer, que estrutura você precisa. Começa a pontuar essas coisas, para que você possa pensar, depois fazer uma análise de viabilidade, para ver se isso dá certo financeiramente, porque às vezes, quando a gente faz as análises de viabilidade, a gente acaba descobrindo que um negócio que parecia viável não é. E às vezes você tem que rever alguma coisa naquele modelo. E isso tudo você pode fazer antes de empatar dinheiro, de assumir compromissos, né? Investe tempo nisso. Eu tenho certeza que isso vai te dar retorno, que você vai colher bons frutos. Comenta com a gente se você gostou do conteúdo, porque pra gente é muito importante saber, né, se isso está podendo te ajudar. Nós te desejamos muito sucesso na sua jornada empreendedora.